Olá, retomando nosso Bom Dia Investidor, hoje sexta-feira, 07/12, e ontem mercados acionários começaram o dia de forma terrível, com fortes perdas em praticamente todos os mercados do mundo, mas na parte da tarde conseguimos alguma recuperação puxada pelo mercado americano e também por aqui. Nos Estados Unidos, o Nasdaq conseguiu inclusive fechar no positivo, e aqui a Bovespa encurtou as perdas para 0,22%, índice em 88.846 pontos, com boa recuperação do setor bancário. Motivo principal, a prisão no Canadá da executiva da gigante chinesa de telecomunicações, Huawei, e por infringir sanções ao Irã, os Estados Unidos pedindo ao Canadá que prendesse. A leitura dos investidores foi pela deterioração das relações entre China e Estados Unidos em meio a discussões sérias sobre patente industrial, propriedade intelectual e principalmente sobre relações comerciais. Mas o pano de fundo certamente é a desaceleração global e principalmente a expectativa de desaceleração da economia americana, podendo inclusive entrar em recessão no finalzinho do ano de 2019 e início de 2020. Hoje, mercados na Ásia mais para o campo positivo, a Bolsa de Tóquio terminou o dia em alta de 0,82%, mas logo na abertura chegou a estar caindo mais de 1%. Europa operando no positivo e até acelerando um pouco altas nesse início de manhã, e futuros do mercado americano no negativo, mas também encolhendo as perdas nesse início de manhã. Aqui, certamente há espaço para uma recuperação do índice Bovespa e seria bom que conseguisse ultrapassar 89.600 pontos, cerca de 800 pontos acima do que encerrou ontem. Ontem, o presidente do Fed, Jerome Powell, deu declarações voltando a destacar que a economia e o mercado de trabalho por lá estão fortes, tentando apagar um pouco essa expectativa de desaceleração forte ou de recessão, como eu falei. E John Williams, presidente do Fed de Nova York, dizendo que o grande desafio para bancos centrais é a inflação baixa. Os Estados Unidos também anunciaram que viraram exportadores líquidos de petróleo e de derivado, fato que não acontecia desde o ano de 1973. E na Alemanha, a produção industrial desapontou no mês de outubro, com uma queda de 0,5 ponto percentual, quando a projeção era que crescesse 0,4%. E a China também anunciou o crescimento das reservas internacionais em novembro de 8,6 bilhões de dólares. Com isso, as reservas chinesas chegam a 3,06 trilhões de dólares. Por aqui, o antigo ministro Palocci disse que Lula negociou propina para seu filho Luiz Cláudio com o setor automotivo. Bolsonaro ontem fez a sua primeira reunião ministerial, mas não contou com Paulo Guedes, que continua aparentemente acamado. E a equipe de Paulo Guedes diverge sobre usar a ideia de reforma da Previdência de Temer, principalmente no que diz respeito à idade mínima. E o grande investidor mundial, BlackRock, anunciou que assumiu 5% de participação na Petrobras. Na agenda do dia, tivemos agora há pouquinho a divulgação do IGPDI, referente ao mês de novembro, uma deflação de 1,14% contra 0,26% positivo no mês anterior. No ano acumula a inflação de 7,58% e em 12 meses 8,38%. Vamos ter ainda a divulgação da inflação oficial pelo IPCA do mês de novembro e a expectativa é novamente de deflação. Saiu também o PIB da zona do euro referente ao terceiro trimestre, como previsto, cresceu 0,2% e a taxa anualizada fica em 1,6%.
Hoje, dia pesado de agenda nos Estados Unidos. Daqui a pouquinho vamos ter a divulgação do payroll, a criação de vagas no setor público e setor privado no mês de novembro, a taxa de desemprego de novembro, a confiança do consumidor de Michigan referente ao mês de dezembro, discursos de dirigentes do Fed e ainda vamos ter, e é muito aguardada nesse início de manhã, a decisão da OPEP sobre corte ou não da produção de petróleo, equalizando oferta e demanda. A expectativa é de corte ao redor de 1 milhão de barris dia. Expectativa para o dia, Bovespa em alta, juros em queda e dólar um pouco mais fraco. Falando de mercados, Bolsa de Londres agora há pouco tinha alta de 1,54%, Bolsa de Paris subia 1,53%, Bolsa de Frankfurt com alta de 1,01%, como eu disse, todas elas fortalecendo um pouco nesse início de manhã. Petróleo WTI negociado novamente em queda na expectativa da OPEP, menos 0,56 em Nova York, barril cotado a 51 dólares e 20 centavos. Euro negociado em queda em relação ao dólar, a 1,137 da moeda americana. Notes americanos, títulos de 10 anos com taxa de juros de 2,88%, também em queda. E mercados futuros americanos, o Dow Jones perdendo 0,23%, Nasdaq perdendo 0,30%, mas já estiveram piores. Eram essas as principais considerações que eu gostaria de fazer. No final da tarde eu aguardo vocês. Sexta-feira fazemos um resumo, um balanço de como foi a semana aqui no exterior, no lado político e no lado econômico. Eu espero vocês. Até lá.